conexão. Olá, pessoal. Olá, entrando então na nossa live de hoje, aqui pelo Instagram. Boa noite ao pessoal. Aqui pelo Facebook também. O pessoal vai chegando. Comecem a chegar aí. Vamos chegando, freguesia, crente. Aí já estou vendo o pessoal aí chegando aí no Facebook, aqui no Instagram também, ó, o Juan, aqui eu tô vendo a Fábio, 11 pessoas, deixa eu ver, mas eu não consigo ver todos, alguns eu tô vendo, outros não tô vendo. E aí eu vou ter que dar um oi geral, né, eu sei que tem várias pessoas que me acompanham aí, então as pessoas que me acompanham, que eu amo que me acompanhem, que eu adoro que estejam aqui comigo. Então, que eu tenho certeza que estão a Valéria, a Verinha, o Miguel, o Juan, o pessoal lá de João Pessoa, a Elisângela, o pessoal todo que me acompanha. Sejam todos bem-vindos nessa live de hoje, que nós vamos falar sobre fazer as pazes com o passado, o nosso passado. Gente, eu tô morrendo de medo porque a Kathleen aí entrando, pessoal, vão chegando, freguesia, como diz os feirantes, né? Eu tô com muito medo porque tem bastante vento e eu não sei como é que vai ficar a nossa transmissão hoje por causa do vento, né? Dias normais já é um pouquinho complicado e hoje então não sei. Mas vamos lá tocar o nosso barco, né? E ver o que acontece. Esse tema de hoje eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. É um tema bastante importante, né? Que muda quando a gente tem consciência disso, quando a gente toma consciência desse tema, a gente consegue transformar a vida da gente. Eu falo isso por experiência própria, porque como eu contei para vocês, a minha infância foi uma infância difícil. E eu vou falar alguns tópicos difíceis e alguns tópicos positivos que marcaram demais a minha infância e marcaram a minha juventude, a minha adolescência, e que enquanto eu não fiz as pazes com esse passado, com esse tempo em que eu tive essas crises, enquanto eu não aceitei que isso era importante para mim como pessoa, enquanto eu não fiz isso, eu sempre sofri e sempre carreguei as coisas do passado. Então a gente vai falar sobre isso hoje nessa live e eu fico feliz que vocês estejam aqui comigo. No final da live, essa live vai para o YouTube, né? Quem não conseguiu assistir, vai assistir no YouTube, vai ficar gravada tanto no Facebook quanto no Instagram. E vamos ao nosso tema então, iniciando. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo porque eu fiquei com medo da internet, mas eu acho que pelo jeito vai dar certo. Qualquer coisa vocês me gritem aí. O pessoal do Facebook eu não tô vendo os comentários, o pessoal do Instagram eu tô vendo ali, a Jaqueline, minha comadre, tá aí, o Júnior Felício, a Nilza, estão tudo aí comigo. Então vamos falar hoje sobre esse tema, fazer as pazes com o passado, iniciando, tá? Que tudo aquilo que a gente vai fazer na vida, a gente tem uma referência do passado. E essa referência do passado, às vezes é boa, às vezes é ruim. E quando eu era jovem, quando eu iniciei, um pouquinho pessoal, deixa eu só botar no silencioso aqui, que eu acho que eu esqueci de botar no silencioso. Não tá no silencioso. Não sei por que não tá dando. Mas vamos lá, segue o baile. Quando eu iniciei meu trabalho dentro da programação neurolinguística, quando eu comecei a me trabalhar como pessoa dentro da programação neurolinguística, eu fiz uma técnica na linha do tempo para ressignificar todas as minhas memórias, tudo aquilo que eu passei. É como se fosse uma regressão, como se eu voltasse no passado e ressignificasse as memórias que eu tinha no passado através de uma técnica muito poderosa, que é voltar ao passado na linha do tempo, no espaço geográfico. Então essa técnica me permitiu voltar em outros momentos da minha vida
E nesses outros momentos da minha vida, eu me deparei com situações da minha infância que foram muito tristes, que foram muito constrangedoras e que eu pude ver, né? E isso é uma coisa que eu gostaria muito que vocês percebessem, é que os pais da gente, os nossos pais, as pessoas que nos fizeram aquilo que nos traumatizou, eles nem tinham noção. Eles não sabiam fazer diferente. Porque se eles soubessem fazer diferente, eles teriam feito. Se eles fizeram daquela forma, é porque eles não sabiam fazer diferente, porque eles provavelmente passaram pelas mesmas coisas que eles fizeram a gente passar, e essas mesmas coisas eles repetiram o padrão. Tem gente que repete padrão e tem gente que simplesmente nunca quer fazer o que os pais fizeram. E aí age de uma forma totalmente diferente. Mas vamos dizer que 70% das pessoas repetem o padrão dos pais, né? Só que também, dentro do nosso passado, existe momentos que foram muito importantes, muito significativos e que foram um marco na nossa vida. Só que o nosso cérebro, muitas vezes, ele prefere ficar na defensiva, se proteger, e ele acaba deixando essas memórias boas para trás e reforçando as memórias difíceis, as memórias de momentos ruins, né? Então, assim, ó, tudo que acontece contigo, né, no teu passado, e que tu fica relembrando situações dolorosas, tu amplia a memória dessas situações. Então tu fortalece as memórias, né? Então, se tu parar de colocar lembrança, ficar focando e lembrando dessas situações, automaticamente essas situações começam a perder a força, E assim, quando a gente é adolescente, quando a gente é jovem, a criança, a gente passa muito rápido para a fase da adolescência. E nesse crescimento há um desalinhamento entre a idade cronológica e a idade mental. E aí acontece muito dos pais quererem que os filhos façam as coisas rápido. Então eles começam a dizer assim, faz tal coisa. E aí a criança, ela vai fazer, mas ela vai fazer naquele ritmo dela. Ela nem tem a compreensão ainda daquilo que ela está fazendo. Ela nem entende direito, a idade mental dela não está correspondendo. Às vezes é uma criança grande, mas a idade mental dela ainda tem um retardo. E aí, o que os pais fazem? Anda de uma vez, tu não atina, tu não sabe, tu colocam 1000 defeitos, às vezes até batem, boca aberta, tu não atina, e essas coisas vão ficando registradas na mente das crianças. Só que o contrário também acontece. Tem pais maravilhosos, no sentido de ter, como é que eu vou dizer, palavras que marcam na vida da gente. E eu tive isso na minha infância. O meu pai e a minha mãe, eles eram pobres de estudo, eles eram pobres de alfabetização, mas eles eram pessoas ricas em sabedoria, em vivência. Os meus avós eram pessoas ricas em vivências. E aí quando eu falo em perdoar o passado, eu falo da minha história, para que vocês identifiquem na vida de vocês aquilo que é parecido. E muitas vezes a gente tem coisas parecidas, e tanto é que vocês estão aqui comigo agora, provavelmente por terem coisas parecidas, né? Então, assim, eu vejo hoje grandes treinadores, pessoas que vão lá para os Estados Unidos. Eu mesma fiz isso, viajei quilômetros para buscar conhecimento, para buscar, como é que se diz? Mentores, né? E entender que os maiores mentores estão dentro da nossa casa, e são os nossos pais, e eles nos ensinam.
E eles nos ensinam tanto nas dificuldades, com situações difíceis, quanto com situações que são marcantes e são positivas e que dão crenças positivas para a tua vida. E a diferença de uma pessoa que vence o passado para uma pessoa que vive remoendo o passado, tá só aqui, ó. Tá só aqui na mente. Porque cada dia que amanhece é uma oportunidade pra gente evoluir, pra gente agarrar essa oportunidade e dar esse salto na vida da gente, buscando o nosso melhor como pessoa, como ser humano, né? Então uma vez eu estava fazendo uma técnica com uma menina e eu disse para ela assim, imagina a luz divina. E ela disse assim, nossa, eu não consigo imaginar a luz. Aí eu peguei e disse assim para ela, imagina quando tu tá dormindo e que tu acorda e que tu percebe que o sol raiou. Essa é a luz divina. Quando a gente acorda de manhã e que a gente percebe que tem um dia pra gente viver inteirinho, novinho. E que muitas vezes a gente percebe esse dia, mas fica relembrando lá o passado. E fica remoendo o passado, e fica sofrendo com o passado, e fica fazendo o passado virar presente. E gerando uma energia de mágoa e de ressentimento para o futuro. Então, assim, cada dia que amanhece é uma oportunidade. E eu vi um palestrante falando, que eu assisto várias palestras, né? Sempre assisti, adoro, né, assistir. E eu vi um palestrante falando que ele perdeu a mãe dele com 7 anos. Me esqueci o nome dele agora para falar para vocês. Se vir eu falo, tá? E ele disse que ele chegou, todos os dias de manhã ele acordava e ele era acordado pela mãe dele e a mãe dele fazia ele se ajoelhar. Olha só que lindo isso. A mãe dele fazia ele se ajoelhar e agradecer. Agradecer pela luz que estava entrando no barraco deles. Dizer assim, ó, meu filho, esse dia é um dia maravilhoso e nós vamos correr atrás desse dia. E ele pegou e viveu isso até os 7 anos. Um dia a mãe dele saiu para fazer uma faxina e não voltou mais para casa. Ela não veio mais para casa. E ele ficou esperando e disse, papai, cadê a mamãe, né? Ela não voltou. E aí o pai dele disse para ele assim, filho, a mamãe não volta, a mamãe tá morta. E aí ele pegou e disse assim, não é possível, não sei, mamãe morre. Aí ele pegou e foi, né, com o pai no hospital, chegou no hospital e encontrou com a mãe dele na maca, né? E ele disse, não, pai, ela não tá morta, ela tá aqui, ela só tá dormindo. Eu disse, meu filho, mas ela tá gelada. Eu disse, não, mas traz uma coberta e vamos tapar ela que ela vai viver, que ela vai esquentar, ela só tá gelada. E aí nisso ele adormeceu esperando a mãe dele acordar e a mãe dele não acordou porque a mãe dele tinha morrido, né? E ele ficou, né, muito assim, perdido, né? Muito perdido naquela hora. E lá pelas tantas ele pegou no sono, o pai dele levou ele para casa e muito cedo ele descobriu que a mãe dele não voltava mais. E ele, ao invés de ficar chorando, ai, porque eu não tenho mãe, porque a minha vida vai ser difícil porque eu não tenho mãe, ele pegou e usou tudo que ela ensinou de bom para ele. E começou a partir dali a ser o melhor que ele podia ser, não como profissional, mas como ser humano, que a mãe dele ensinava isso pra ele. Eu achei linda a história, por isso eu tô contando pra vocês um pedacinho, né? Porque é uma história enorme, linda. Se eu lembrar o nome do cara, eu falo pra vocês assistirem a história dele. E inúmeras pessoas podem usar o passado como um degrau para subir na vida, ou podem usar para afundar, para entrar em depressão, para ficar a vida toda culpando o pai e a mãe do passado que eles fizeram. O pai e a mãe deram a vida pra gente, e ele diz isso no vídeo dele, e eu adorei, eu vou repetir para vocês, e eu concordo com isso. A gente ganhou a vida, a gente já tem que ser grato pelos pais, né? E entender que os pais da gente, eles não sabiam fazer diferente. Eles eram pessoas que fizeram aquilo que eles podiam, aquilo que eles sabiam fazer. Se eles pudessem e soubessem fazer diferente, eles teriam feito.
Ninguém é ruim, as pessoas apenas ignoram certas coisas e agem da forma que agem. Então, assim, quando ele falou isso aí, eu fiquei buscando lá na minha infância as coisas boas que os meus pais fizeram. Então, a gente tinha muita dificuldade, 5 filhos, né, só o pai trabalhando, e um determinado tempo da vida da gente, a gente não tinha muito nem o que comer, né? A gente não passava fome porque os vizinhos ajudavam, traziam um pão velho lá, um pão amanhecido, um pão, né, que a gente tirava a partezinha que estava meio estragadinha, a gente comia. E isso não me matou. Eu tô aqui firme e forte, gorda. Não, gorda não. Mas a gente vive, a gente cria anticorpos, a gente cresce, a gente aprende as coisas, né, com a infância. E o que meu pai sempre fazia na nossa infância, que ficou muito marcado para mim, e que até hoje é uma coisa muito forte em mim e nos meus irmãos também, quando a gente brigava, o que o pai fazia? Olha só o que era a mentalidade dele, né? A mentalidade dele era que os irmãos não podiam brigar. Só que ele não sabia. Durante muito tempo eu carreguei isso como um trauma, tá, gente? Mas não é um trauma. É uma sabedoria, é uma forma que ele teve de ensinar a gente que irmão não briga. Então, os nossos irmãos, se as minhas irmãs estiverem aí, elas confirmem. Porque a gente não briga. Se a gente briga, a gente logo em seguida tem que fazer as pazes. Por que o pai fazia? Ele amarrava nós abraçados e botava embaixo de uma árvore. Ou se não dentro de casa. E a gente passava o dia abraçado, se espraguejando e fazendo as pazes ao mesmo tempo e rindo. Porque a gente tinha que entender e aprender que irmão não briga. E hoje eu sou grata ao meu pai por ele fazer isso. Porque a gente vê irmão matando irmão, a gente vê irmão virando a cara para irmão, a gente vê pessoas guardando mágoas tão fortes por coisas tão pequenas, né? E isso é uma coisa muito triste, né? E eu sou grata ao meu pai por ele ter ensinado isso pra gente. Então, assim, buscar no passado aquilo que foi bom. Mais uma coisa que foi boa também, o pessoal me elogia bastante, né? Ai, que sorriso lindo que tu tem! Gente, se eu contar pra vocês como é que eu escovava meus dentes quando eu era criança, quando não tinha creme dental, o pai dava um pedacinho de carvão pra gente passar nos dentes, passar pra limpar os dentes. Eu não consigo dormir, eu não consigo passar o dia sem me escovar. Por quê? Porque a gente não tinha creme dental, a gente não tinha pasta de dente, que nem a gente chama aqui no sul. A gente não tinha. Mas o pai fazia nós levantarmos e escovar os dentes com carvão. Aí agora, esses dias, eu fui no mercado com a minha irmã e eu vi não me lembro qual é a marca da pasta de dente, do creme dental, com carvão. Por que o pai mandava a gente escovar com carvão, eu não sei. Só sei que hoje em dia as fábricas de creme dental trazem o carvão como composto do creme dental, dizendo assim, ó, dentes lindos, claros, brancos, com composto de carvão. Então, assim, existia uma sabedoria e essa sabedoria é o que a gente tem que focar, é o que a gente tem que aprender a botar foco. E quando eu entendi isso, que os meus pais e que as pessoas que me fizeram mal, entre aspas, elas ignoravam o que elas faziam o melhor que elas podiam fazer naquele momento. E elas não tinham nem noção do que elas faziam. E aí eu comecei a fazer as pazes com o meu passado. E a partir desse momento, eu percebi assim o que muitos treinadores renomados falam, que vão lá, estudam com físicos quânticos, estudam com grandes mestres lá mentores lá do exterior,
né, e vem aqui com, eu tenho certificado de fulano de tal, de Beltrano, de Ciclano, que bom, né, que é um crescimento que as pessoas estão buscando, isso é importante, eu também já fiz isso, mas falando o que o meu pai falava, que não era para brigar, que era para se amar, que Jesus falava, que não é para julgar os outros, aqui, que não é para julgar os outros, não julguei, Jesus falava para não julgar, que não é pra gente, que é pra gente ter gratidão. Então, isso já era falado lá na nossa infância pelos nossos pais, por Jesus Cristo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Meu pai, ele dizia assim, vocês têm que aprender a ser bom. Vocês têm que aprender a ser bom. Sabe o que os maiores marketings do mundo falam? No network, que é fazer contato com as pessoas, abraçar as pessoas, sorrir para as pessoas, olhar para as pessoas. Tudo que já foi falado antes. E aí vem agora os grandes pesquisadores e dizem que isso é a maior descoberta. Quando na verdade a gente sabe disso. E por que quando eu falo aqui o pessoal se identifica e sabe do que eu tô falando? Porque tá dentro, não tá fora. Nós sabemos disso. Então assim, como eu posso ser um ser humano melhor? Independente do meu passado. Passado passou. Passado passou. E eu agora tenho voz de autoridade de falar com aquela criança. Porque toda vez que você sente tristeza, porque papai falou isso, mamãe falou isso, toda vez que vocês sentem isso, que nós sentimos isso, é a nossa criança interior dizendo assim, alguém me socorre. Alguém me socorre do pai e da mãe, do que meu pai e da minha mãe fizeram pra mim. Só que nós não temos mais a idade de 6, 5, 7 anos indefesos. Nós somos adultos e por isso é tão importante ter consciência e ter autoconhecimento para falar com essa criança. E como é que a gente fala com essa criança? É exatamente como a gente falaria com uma criança. Só que ao invés de direcionar a fala para a criança do lado de fora, a gente vai direcionar a fala para a criança dentro da gente. Deixar de ser vítima e tratar essa criança com amorosidade. Porque toda vez que eu fico culpando meu pai, fico culpando a minha mãe, fico culpando meu professor, fico culpando meu vizinho, meu irmão, meu marido, toda vez que eu fico culpando lá fora, no meu passado, eu tô desconectada com o meu eu. Eu tô dando o poder da minha vida pro outro. E toda vez que eu tomo consciência que eu tô fazendo isso, através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos, eu começo a conectar novamente comigo e eu começo a conversar com a minha criança interior, dizendo pra ela, calma aí, não é bem assim, não é bem assim, né? E isso aconteceu lá no passado. O que tu pode fazer agora para ser o melhor que tu pode ser agora? O melhor, a melhor pessoa, o melhor ser humano, a melhor fala. Gente, a maior alegria que eu tenho é sentar aqui e ver as pessoas escutando o que eu tenho para dizer. Eu sou grata, eu sou imensamente grata. As pessoas me dizem assim, Jana, eu te amo, eu sou grata ao que tu diz. Eu é que digo pra vocês, eu amo vocês, eu sou grata por vocês estarem escutando. Eu deveria pagar vocês pra me escutar. Porque cada pessoa que fica bem, que se transforma, é uma chuva de bênçãos na minha vida. Porque eu entendi que eu sou o outro. E quando a gente entende isso, a gente ama as pessoas, a gente ama as pessoas. As pessoas fazem as coisas pra gente, mas a gente deixa de lado, não é lá fora, é aqui dentro, é aqui dentro. Claro que não é de princípio assim, eu já vou acordar e já vou ver isso aí, deu, né? Não, não é assim. Eu vou ter que passar por um processo, tanto é que vocês estão aqui hoje, né? Eu tô passando por um processo, né? Aonde eu tô me conhecendo, aonde eu tô percebendo o que eu tô sentindo em relação ao outro,
e eu tô cuidando da minha criança interior. A minha criança interior, ela tá machucada, ela tá suja, ela tá mal cuidada, né? Aquele pai que não cuidou do seu filho, que deixou passar fome, que bateu nele quando era criança, que disse coisas, que não fez nada de agressão física, mas fez agressão moral, né? Então, essa criança, ela tá dizendo, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. E no final dessa live, nós vamos fazer uma técnica com essa criança e a gente vai integrar essa criança. Por quê? Porque a criança precisa ser integrada. E aquele pai, aquela mãe que ensinou coisas boas, nós vamos fortalecer. Ninguém é tão mal. Ninguém tem só maldade. Toda pessoa tem alguma coisa boa. E a gente tem que focar na luz. Rolando Touro, o criador da biodança, que foi uma das maiores experiências que eu tive. Quem tiver oportunidade, agora não dá por causa da pandemia, mas quem tiver a oportunidade de fazer aula de biodança ou fazer escola de biodança, são vivências incríveis que te levam lá pro ninho, lá para aquele momento que tu tem, que tu tava na barriga da mãe, tu volta pro teu inconsciente coletivo. Nossa, tu volta para tantas coisas maravilhosas, né? Então eu tive essa oportunidade de viver isso e eu recomendo. Quando passar essa pandemia, tem o Instituto Zélia Vilarim que dá o curso, né, de formação, que agora por enquanto também está parado, que foi onde eu fiz, que eu super indico, uma grande mestra, Zélia Vilarim, né, colegas incríveis que a gente encontra por lá, e aprender assim a cuidar da criança, e fazer a criança interior ser amada. Quem é que não pode fazer isso? Quem é que não pode? Todos nós podemos, As pessoas dizem assim, mas eu não consigo. Começa a fazer. Não seja vítima. Volta a fazer, começa a fazer. E quanto mais tu fizer, né? Ah, mas eu fiz, mas não deu certo, parece que eu tô mentindo pra mim mesmo. No começo é assim, porque tem uma química dentro de ti, tem uma química dentro de nós que diz que é mentira. Porque a gente reforçou tanto o lado negativo e a gente cai, no começo a gente cai inúmeras vezes. Vira e mexe, tu tá caindo. Mas daí, por isso a gente faz a live toda semana, pra gente tomar aquela dosezinha homeopática e dar aquela fortalecida, dar aquela remexida e bora lá e vamos de novo, porque atrás vem gente, vamos e vamos ser o melhor aqui e agora, como pessoa, como ser humano, né? As pessoas me dizem assim, eu quero ter sucesso na vida, eu quero vencer, eu quero ter milhões, eu quero ter carro. Ok, tudo certo ter tudo isso, mas se tu tiver tudo isso e tu não tiver o ser humano, tu não tiver a essência, a verdadeira essência, a conexão contigo, tu vai sentir um vazio tão grande, que tu vai dizer assim, o que me adianta ter tudo isso se eu não tô conectada comigo? Agora, o momento que tu aprende a fazer as pazes com o teu passado, a perdoar, né, que hoje, agora, meu Deus, eu fui lá numa viagem para estudar com um grande mestre, e o grande mestre disse que o segredo é perdoar, que o segredo é não julgar, que o segredo é ser grato, que o segredo é amar. Mas desde quando que isso é segredo? Né? É segredo porque a gente não exercita. A gente pensa que por ser fácil, por ser tranquilo, a gente pensa que não é verdade, que tem que ser uma coisa mais forte, né? E na verdade não. Na verdade é isso mesmo que tem que se fazer, é amar e perdoar na prática, no dia a dia. Aí eu digo pra vocês assim, pessoal, façam o exercício do Ho Oponopono. Aí as pessoas dizem assim, há quanto tempo eu tenho que fazer isso?
Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Ah, gente, vai cair o Instagram. Não posso acreditar isso. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live. Meia hora. Precisamos... Vou ficar sem Facebook. Instagram, quem tá no Instagram, que tiver Facebook, passa pro Facebook. Janaína Alves. Pra não perder a técnica no final. Tá, pessoal? Eu sei que vocês que estão aqui, tem aqui. Então passem pro Facebook que vai ser melhor. Então, assim, como eu tava falando antes, até perdi o fio da meada, vi que ia cair aqui e me assustei. Nós devemos, sim, né, ter esse momento de perdoar, né, e aí, como eu tava... Ah, lembrei, voltou. No Ho Oponopono, eu digo, ai, pessoal, vamos fazer. Gente, faça até parar de sentir mágoa, até parar de sentir rancor. O que vai mudar? Vai mudar a sensação. Então, assim, ó, como é que eu sei que eu perdoei? Quando eu olhar pra mim e perceber que eu não tenho mais a sensação. A sensação é o que cria. Então as pessoas têm que estar atentas à sensação. O que tu tá sentindo? As pessoas sentam numa consultória, a primeira pergunta que eu faço é: o que tu tá sentindo? Né? E a pessoa diz... Ah, tem pessoas que não sabem o que estão sentindo. Falta o quê? Falta autoconhecimento. Falta autoconhecimento. Falta saber o que eu tô sentindo. Falta se olhar, falta olhar para o seu interior. Então, à medida que nós vamos nos trabalhando, que nós vamos escutando palestras, que nós vamos escutando lives, que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo a saber o que a gente está sentindo, a saber identificar. Então, se eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei como lidar com o sentimento. Por isso que as pessoas dizem, ah, eu tô com depressão. Ah, teve um dia eu cheguei num senhor, ele disse pra mim assim, eu tô com depressão. Aí eu olhei pra ele e disse assim, não, tu não tá com depressão. Porque se tu tivesse com depressão, tu estaria agindo assim, 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 assim. E tu não tem nenhum desse perfil, tu tá aí bem faceiro, conversando. E aí ele pegou e disse assim, é mesmo, eu não tenho depressão. Eu achei que eu disse assim, não, tu deve estar triste. Então as pessoas, elas rotulam, eu sou ansiosa. Não, por que a gente não diz assim, ó, eu sou feliz? Por que a gente não diz assim, ó, eu sou poderosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, ou maravilhoso? Por que a gente não diz isso? Por que a gente insiste em dizer que a gente é ansioso? Por que a gente insiste em dizer que a gente tem depressão? Por que a gente insiste em dizer que está preocupado? Por quê? Porque lá no passado tem lembranças que a gente foi reforçando e reforçando e reforçando e reforçando, e a gente esqueceu de ver que a gente está aqui no presente e que hoje a gente é adulto e a gente pode falar com voz de comando para aquela criança interior, para aquela criança que diz que está com medo, que está insegura. E outra coisa que eu vou dizer para vocês assim, ó, nossa, outra coisa que eu vou dizer para vocês assim, ó, que quando a gente tem uma sensação de... Quando a gente tem uma sensação de insegurança, quando a gente tem uma sensação de ansiedade, na verdade, a gente está pedindo um colo. A gente está pedindo um colo. E para quem que a gente vai pedir esse colo? Para quem a gente vai pedir esse colo? Pra gente mesmo. E hoje a técnica do final vai ser sobre dar esse colo para mim mesmo. Nós vamos aprender a nos dar um colo. Eu já fiz essa técnica, mas eu acho que tem gente nova que não fez ainda e que vai fazer de novo comigo. Dar esse colo para essa criança e fazer essa criança se sentir aconchegada, se sentir protegida pelo ser, né? Pela essência, a essência verdadeira, porque a essência verdadeira, ela sabe que ela tem poder, né? Quem diz que não, são as memórias lá do inconsciente, são as lembranças. O ser, a essência do ser, ela sabe. E tanto é que ela sabe que se tu for pedir um conselho para uma pessoa, tu consegue dar o conselho para uma pessoa.
tu pode não ter conhecimento nenhum, não saber nada, mas tu sentar com uma pessoa e a pessoa te falar um problema, tu vai saber dizer uma palavra para ela. E por que tu sabe dizer uma palavra para outra pessoa e não sabe dizer essa palavra para ti, como pessoa? E é isso que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a fazer o que a gente faz pelo outro pra gente. Pra gente. E agarrar a oportunidade. Gente, eu tô tentando me lembrar outra coisa que eu queria falar pra vocês que eu anotei. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Deixa eu ver aqui onde é que tá, porque eu acho que é interessante de eu falar. Ah, lembrei, tá aqui, ó. Ah, muito importante isso que eu vou falar pra vocês, tá? O sofrimento, ele é opcional. Prestem bem atenção. O sofrimento, ele é opcional. A dor, ela acontece. A gente não tem controle sobre a dor. Então, assim, ó, a gente vai passar por uma situação difícil na vida, inúmeras. E a diferença de uma pessoa que se liberta do passado e que vive o presente e que vive o aqui e agora e que se supera e que vive o melhor que ela pode ser aqui e agora, a diferença de uma para outra é que uma ela desliga do passado e acha o que ela pode fazer de melhor aqui e agora. E a pessoa que fica presa ao passado, ela fica sofrendo, ela fica remoendo, ela fica aumentando a memória. Então, assim, o que você tem que prestar atenção? É o que vocês estão escolhendo no aqui e agora. O que eu escolho no aqui e agora? Eu escolho ficar aqui, presa no passado, ou eu escolho aqui e agora ser o melhor que eu posso ser? O que eu escolho? Agir como ser humano. Como eu posso agir melhor como ser humano? Então, assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, tá? De manhã, a menina, uma historinha, vou contar uma historinha e vocês vão ver o que eu tô querendo dizer. De manhã, a menina, aquela história que eu contei para vocês antes da criança não acompanhar a idade mental com a idade cronológica. Aí a mãe fala com a menina e diz assim: filha, faz tal coisa. E a menina, por ter essa dificuldade, ela demora a atinar o que a mãe tá falando. E aí a mãe diz assim: tu não tá vendo que tu tem que fazer assim, porque não sei o que, porque não sei o que, porque não sei o que. Aí entra o pai na história e briga com a mãe. Aí o pai vai trabalhar e fica o dia todo mal. Reina com os colegas de trabalho, briga, agride, xinga, se estressa. Por quê? Porque não digeriu bem a situação que aconteceu na parte da manhã. Aí ele passa o dia todo péssimo, ele rende muito mal no trabalho, a mãe rende muito mal no trabalho, a filha vai para a escola e não consegue ficar bem. Aí ela chega em casa de noite, a filha se empurra no quarto, porque o pai e a mãe brigaram de manhã por causa dela. A mãe se esconde, vai dormir mais cedo, fingindo que tá dormindo, para não dar de cara com o pai. E o pai estragou o dia e ainda vai estragar mais, porque vai chegar em casa e vai estar num climão chato. Por causa de uma coisinha, uma situação. Então, a situação, ela é inevitável, ela vai acontecer. Mas o sofrimento que as pessoas carregam durante o dia, a gente pode sim dizer: não vou carregar isso. Não foi porque isso aqui aconteceu, eu fazia muito isso. Gente, nossa, eu ficava remoendo assim, ó. Meu Deus do céu, quanto isso é torturante. Aconteceu hoje de manhã. Eu era de tarde, eu tava ruim. Era de noite, eu tava ruim. Era o outro dia, era uma semana, era um mês. Eu tava ruim por coisas. Então, a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento é o quanto tu alimenta essa dor, o quanto tu faz essa dor ficar maior, né? E é isso que eu tô querendo dizer pra vocês quando eu digo que tem que se libertar do passado.
né? Então, assim, o que eu passei no meu passado? É passado. Ah, mas não é fácil. Eu tô no aqui e agora, eu tenho uma nova oportunidade, apareceu a luz divina, nasceu o sol, gente, vamos lá, é um outro dia, minha oportunidade de ser feliz, não interessa o que passou, né? Fácil? Exercício, exercício, exercício. Ho'oponopono, cancelado, técnica da Jana, técnica da meditação da manhã, reprogramação mental, vídeos do YouTube, alimentar a mente com coisas boas. Ah, eu tô mal. Ah, tu tá mal? Sabe o que eu faço quando eu tô mal? Eu vou estudar. Eu vou buscar palestrantes, eu vou buscar gente que me puxa, que me tira do meu estado. Eu não vou pro vizinho, pro meu irmão, pra minha mãe reclamar da minha vida. Eu fazia isso muito, eu adorava fazer isso. Quanto mais vítima eu fosse, mais eu gostava. Hoje em dia eu detesto. Eu quero aprender coisas novas que me tirem daquela energia. Eu quero falar com gente que está falando positivo, que tá com uma frequência alta. Porque daí eu faço assim, ó. Eu dou um salto e saio da frequência que eu tava. Então essa é a dica que eu dou. Gente, tá mal? Busca. Vai fazer uma meditação. Ah, não deu certo, faz outra. Ah, não deu certo essa meditação, faz outra. Ah, não deu certo esse palestrante, procura outro. Ah, Jana, hoje eu tô falando, ouvindo ela falar, não tá legal, quero ouvir outra pessoa, escuta outra pessoa, não tem problema. Não tem problema. O importante é a gente ficar bem. Busca quem te faz bem. Então, se hoje eu tô fazendo bem, que ótimo. Se daqui a um pouco eu não estiver fazendo bem mais, se tiver outra pessoa que tá fechando mais, que ótimo também. Daqui a pouco, se aquela outra pessoa juntou o que a Jana falou, mais aquela outra pessoa, bah, é verdade, agora fortaleceu o que a Jana falou, era a mesma coisa, que ótimo também. E assim a gente vai, e assim a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. E vai ressignificando a vida da gente. O segredo das pessoas que têm sucesso, das pessoas que vencem, vencem como pessoa, tá, gente? Não tô falando de dinheiro, não tô falando de nada. As pessoas que vencem, porque vitória pra mim é ter paz, né? Quando eu tenho paz, eu me considero uma vitoriosa. Quando eu tô bem, quando eu tô feliz, quando eu tô em harmonia, quando eu consigo identificar, olha só, esse pensamento, esse sentimento não é meu, eu tenho que ajudar outra pessoa, eu tenho que ajudar a energia do universo. Quando eu percebo isso, eu digo assim, nossa, como eu sou feliz, como eu tenho clareza, como Deus me ama, como a sabedoria infinita está dentro de mim, como eu estou conectada com tudo, com todo. Então, assim, nesse momento eu me sinto muito feliz. Então, para mim, isso é sucesso, isso para mim é riqueza, isso para mim é abundância, né? Tem pessoas que vão dizer que não é, não tem problema. Para mim é. Eu acredito que para você seja também. Então, assim, quando eu consigo ficar nesse estado, eu ganho meu dia, né? E aí as coisas fluem. E aí eu enxergo a oportunidade em tudo. E aí eu digo assim, nossa, que maravilha! Eu me encanto com flor, eu me encanto com árvore, eu me encanto com a chuva, me encanto com a lua. Por quê? Porque eu tô em paz. Daí eu consigo enxergar as coisas que estão na minha volta, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entrar em conexão e as coisas começam a vir mais fácil. Então as pessoas pensam assim, ah, que autoconhecimento, meu Deus, é se elevar, né? Ai, eu nunca mais senti tristeza, eu nunca mais senti dor. Não, não é isso. É sentir dor, é sentir medo, é sentir insegurança, é sentir tudo que a gente sente e saber lidar com tudo isso. Isso é autoconhecimento. Esse é o segredo. É saber lidar com a gente mesmo, com o monstro que está aqui dentro, não com aquilo que está lá fora. Aquilo que está lá fora vai acontecer. Vai acontecer independente da minha vontade. Vai acontecer um acidente, vai acontecer uma pandemia, vai acontecer. Mas o que eu estou fazendo com isso? Como eu estou agindo diante disso? Como eu estou pensando diante disso? Tem gente que está enlouquecendo, tem gente que está pirando, tem gente que está entrando em depressão. Por quê? Porque não está alimentando a mente, porque está olhando televisão e vibrando na doença. Claro que tu vai ficar doente. Não, saber o que está acontecendo, que bom, vamos se cuidar, vamos se tratar, vamos fazer o que a gente pode fazer, mas não ficar vibrando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, alimentando a mente com energias negativas. Então, à medida que eu começo a cuidar de mim, a cuidar da minha criança interior, começo a me desligar do passado e viver no aqui e agora, eu começo a crescer como ser humano.
E outra coisa, o que é o passado? 5 minutos, 1 minuto, 2 minutos é passado. É passado. Agora, nesse momento, o que eu posso fazer de melhor? Como eu posso ser melhor aqui e agora? Ai, acho que é isso. Gente, vamos fazer a nossa técnica? Vamos conectar com a nossa essência mais uma vez? E vamos tratar essa criança interior? Respirando profundamente, amplo e suave. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Esteja consciente do seu aqui e agora, desse momento. Nesse momento, nós vamos entrar para dentro da gente e vamos nos deparar com a criança interior que existe dentro de nós. Nesse momento, nós vamos olhar para nossa criança. Não interessa a idade que ela tá triste. Não interessa a idade que ela tá magoada. Não interessa quem magoou. Não interessa o que deixaram de fazer para essa criança. Nós, agora, cada um de vocês, agora, nesse momento, tem condições, na idade que vocês têm hoje, de pegar essa criança e dar para essa criança tudo que ela não ganhou naquele passado. Então agora eu quero que vocês se deem um abraço, como se vocês estivessem abraçando o bebezinho que tem dentro de vocês. Vocês vão se abraçar. Abracem vocês com as duas mãos, os dois braços, se abracem. De olhos fechados, vocês vão conversar com vocês rapidamente nesse momento. Ai, você dizer assim: nossa, que bom que eu tô contigo. Que bom que eu posso te pegar no colo. Que bom que eu posso te abraçar. Eu tô muito feliz em estar contigo. Te acalma. Fica bem. Que eu vou cuidar de ti agora nesse momento. Eu vou te amar. Eu vou te respeitar. E eu vou te dar elogios. E nesse momento, vocês deem elogios para a criança interior de vocês. Digam a ela: eu te amo. Tu é lindo, linda. Tu é inteligente. Tu é saudável. Tu é abençoada, abençoado. Tu é filho de Deus perfeito. Eu vou te dar todo o amor a partir de agora. Toda vez que tu ficar triste, toda vez que tu te sentir sozinho, sozinha, eu vou cuidar de ti. Eu vou te dizer coisas maravilhosas, como eu tô te falando agora. E eu vou lembrar sempre de fazer isso, a todo momento.
porque a partir de agora tu é a pessoa mais importante da minha vida. E eu vou fazer tu crescer com todo o cuidado que eu posso te dar. Porque agora eu sei como se trata uma criança. E agora eu vou cuidar de ti como tu mereces ser cuidada, como tu mereces ser tratada. Eu vou fazer o melhor por ti a todo momento, em todas as situações da tua vida. Eu vou te mostrar o melhor caminho que tu tem a seguir. E tu vai sempre ter muito sucesso a partir de hoje, porque eu vou estar contigo de uma maneira que tu nunca sentiu antes. E tu vai sentir muita segurança com a minha presença. Muita segurança. E assim nós ficaremos por todos os dias. E eu sou muito grata por essa oportunidade de te encontrar e te dizer tudo isso. Porque agora nós estamos alinhados, nós estamos conectados, eu e você. E assim é, hoje e sempre. Gratidão por essa graça alcançada, gratidão por essa graça alcançada. Está feito, está feito, está feito. E vai inspirando pelo nariz, massageando os braços, massageando as pernas, integrando, entendendo agora que vocês são um só, você e a sua criança interior. E essa conexão é para sempre. Gratidão por essa graça alcançada. Devagarinho abrindo os olhos, se mexer. Gente do céu, caiu o Instagram. É o tempo, né? Tem que ter um tempo, tem que controlar o tempo do Instagram. Chega uma certa hora, cai. E o Facebook eu acho que tem mais tempo. Então, eu vou salvar essa live, como sempre eu salvo. Vai pro canal do YouTube. Quem não é inscrito no canal do YouTube, vai lá, se inscreve. Curtam, compartilhem com as pessoas que vocês amam. Espero que tenha sido uma live que transforme, que mexa, que ajude de forma, que a gente consiga estar no aqui e agora, desconectado do passado, perdoando o passado, fazendo as pazes com o passado. Né? E que mais? Ah, e o pessoal que ainda não fez aquele ainda tá aberto. Aquilo que eu falei na live passada do pessoal, divulgar o trabalho, que quiser fazer o tratamento comigo, ganha um atendimento online. A cada 5 pessoas inscritas no Instagram, no Facebook, ou 5 seguidores no Instagram. Tem gente que está fazendo tratamento, trazendo pessoas pro Facebook, pro Instagram e pro YouTube, e eu espero que vocês como é que é? Fugiu a palavra. Aderir essa ideia, porque daí a gente tem uma oportunidade de fazer um atendimento online e tratar alguma questão que esteja mais particular, que um contato faça melhor a diferença. Tá certo, pessoal? É isso, um grande beijo a vocês que estiveram aqui comigo. Tô vendo aqui a Fabiana, tô vendo a Ioli, tô vendo a Valéria, minha querida amiga, tô vendo
Ah, deixa eu ver quem mais. Ah, pessoal lá de São Paulo, me esqueci o nome. Tô vendo a Verinha, tô vendo a outra Vera. Nossa, várias Veras aqui. E algumas pessoas também que eu não me recordo o nome. O Miguel também tá aqui, que tá sempre me acompanhando. Um grande beijo, um grande amigo. Tá sempre me dando dicas maravilhosas de culinária. Então tá, pessoal, é isso. Então, um grande beijo pra vocês e até a nossa próxima live. Lembrando que essa live vai ficar salva e depois vai pro YouTube para vocês assistirem, quem não conseguiu assistir, quem quer compartilhar com seus amigos, que não pôde assistir agora nesse horário. E o pessoal do Instagram também, né? Não sei, vou ter que mandar o link pro pessoal no Instagram. Tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.